Oi, gente! Mais um episódio do meu canal Andréia Bechara pro Advogada Antenada. Hoje o episódio, nós temos aqui uma convidada maravilhosa e também a Linda, né? Que é a nossa intermediadora, que é meu braço direito, minha perna esquerda, meu cérebro fora de mim. Todos vocês já conhecem, porque ela está sempre comigo nas redes sociais. Hoje é o terceiro episódio da temporada Law Business Hunter. E nessa temporada, nesse episódio, nós vamos falar de assuntos polêmicos e também trazer vários insights para as advogadas criminalistas que querem empreender e também aplicar a teoria antifrágil na sua profissão e nesse cenário. E a nossa convidada, ela é muito especial e muito empreendedora, além de tudo, para chegar no nível que ela chegou. É a doutora Camila Félix. Fala um oi aí, doutora Camila. Ei, pessoal, tudo bem? Andréia, muito obrigada pelo convite, parabéns pelo programa, que já é um sucesso, a Linda que está aqui. Espero que todo mundo goste desse nosso bate-papo. Vai ser ótimo. Gente, doutora Camila é criminalista, ela tem um currículo, assim, invejável. Para quem é da área da criminal, quem não gostaria de chegar nesse nível? E é por isso que eu trouxe aqui para vocês se conectarem com a história dela e com tudo que ela pode nos ensinar aqui. Doutora Camila é professora de processo penal. Ela é presidente da Abracrim. Abracrim, Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, mulher. Ela é idealizadora do projeto Conexão Mulheres, Conexão por Elas. E também ela tem um projeto novo que é o Confrajus. E o que mais, doutora Camila? Esse currículo aí. Ai, meu Deus. Hoje a gente Além de ser maravilhosa, né, Ai, gente? bondade. Eu estava brincando quando a gente estava vindo, né, no carro, que eu falei que hoje, apesar da gente se desdobrar, né, porque nós mulheres, nós temos essa capacidade, né, de fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, eu nunca vi. E hoje eu tenho 4 grandes projetos que estão na minha vida, que é o Conexão por Elas, a advocacia, a educação, porque eu dou aula em universidade, e o Confrajus, que é a confraria jurídica que nós lançamos essa semana. Além disso, eu sou do Conselho Penitenciário do Estado de Minas Gerais, que é o único conselho que é determinado pela Lei de Execuções Penais, estou como presidente da Abracrim, que é a Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas de Minas, na Comissão da Mulher. Então, assim, é isso. E é fundadora também do seu próprio escritório, né? Sou fundadora do meu escritório, sou a CEO lá do escritório, CEO do Conexão por Elas. Gente, então assim, a gente tem muita aqui conexão com o empreendedorismo e a gente vai falar muito também de aplicar a teoria antifrágil para as mulheres advogadas. E dentro dessa nossa conversa, que vai ser um bate-papo, mas muito inspirador, eu gostaria de te perguntar, doutora Camila, como que foi seu início, essa decisão de ser advogada criminalista? Se foi já paixão à primeira vista, como que foi essa história? Na verdade, eu sempre fui apaixonada com filme norte-americano, né, eu queria ser tira. Eu falava assim: "Meu Deus, eu quero ser tira", e fui cair na área de alimentos. Eu fiz engenharia de alimentos, eu sou filha de ex-empresário, meu pai era panificador, nós tivemos várias padarias aqui em Belo Horizonte, e eu sempre trabalhei desde os 12 anos com ele, fiz engenharia de alimentos, na época tinha saído uma resolução da Anvisa, que determinava que houvesse um nutricionista ou um engenheiro de alimentos, hoje nem se fala mais de engenheiro de alimentos, né. Eu descobri recentemente, quando eu fui dar o curso do Conexão por Elas na GPA, que existia uma engenheira de alimentos lá, eu fiquei toda feliz, né, porque Eu não sou a única. sou a única. E aí, casei, meu pai virou e falou assim: "Minha filha, você tem que resolver sua vida e tal". Com 23 anos eu estava casada, e falei: "Então eu vou fazer direito", catei meu pai, coloquei ele para poder fazer direito comigo e desde o primeiro dia de aula eu já queria ser advogada criminalista. Desde o primeiro dia, sempre. E você já Des pensou em concurso público alguma vez? Não, nem passou pela minha cabeça. A família sim, né, a família sempre quer que você faça concurso público. Eu, em hipótese alguma, eu acho que tudo aquilo que me engessa demais não é para mim.
Por isso, gente, que ela é uma É. convidada muito especial, porque aqui dentro do meu episódio, né, dessa temporada, eu gosto de trazer para o direito o empreendedorismo, porque a gente tem que colocar na nossa cabeça, todos os advogados, que a gente tem que tratar a advocacia como negócio e trazer para o negócio essa experiência de vida. Como a doutora Camila, ela acabou de falar, ela vem de uma vivência, né, do pai, que é empresário, depois ela tomou uma decisão que você acabou mudando depois. Você já tinha formado em engenharia de alimentos? Você formou? Faltaram 3 períodos para eu poder finalizar o curso. Meu pai vendeu as padarias, eu falei: "Eu também não quero fazer esse negócio mais não". E aí ela decidiu a tempo, né, de que ela gostaria de fazer direito, mas ela já foi focada para essa área de ir para advogar, né, não para concurso público. O que que você notou, na faculdade? Você achou que você foi preparada para advogar, para sair ali? Como que você entrou ali e já deu esse pontapé para poder ser criminalista que você queria? Bem, primeiro, André, eu acho o seguinte, é uma opinião pessoal minha, que às vezes a gente, não existe a idade certa para a gente poder decidir o que que a gente vai fazer para nossa vida. Eu sou muito a contragosto, que as pessoas às vezes falam assim: você está mais velho, fica mais difícil". Não, espera aí, existem casos de sucesso fortíssimos no mundo do empreendedorismo de pessoas muito mais velhas. Então, eu sempre quis advogar, mas, houveram vários obstáculos nas minhas decisões, né, porque eu tive que aprender. E o Confrajus foi lançado exatamente por isso, porque você não sabe como gerir um escritório, como cuidar de um escritório, quais são os percalços que vão acontecer num curso de uma audiência. A audiência do criminalista e a audiência do direito de família são as audiências que mais têm embates. Então você sabe a teoria, mas você não conhece a prática. Como é que funciona e como é que você sai do caos numa situação conflitante, que é ali dentro de uma audiência ou numa sustentação oral ou com o próprio cliente. E na área, né, criminal, principalmente para advogada criminalista, né, que dizem, né, que é profissão para macho. Eu não gosto de escutar isso, mas a gente escuta isso e a gente vive isso. Eu não sou especialista na área, mas como legal headhunter, como eu venho da correspondência jurídica especializada, eu sempre tive acesso a todas as áreas. E para eu ensinar, para eu conectar advogados e profissionais, eu tive que passar por várias etapas. E, inclusive, eu ainda participo, eu ainda vou em delegacia, eu ainda vou em presídio, para encorajar a maioria das minhas colegas, dos meus parceiros que eu tenho no Brasil inteiro. Porque uma das maiores dificuldades que eu tenho é de colocar um parceiro para ir numa delegacia fazer uma cópia, de tanta insegurança que eles têm pelo sistema. Porque é mais pelas mulheres, os homens nem tanto. Mas, assim, é porque já aconteceram coisas com a gente, e a Uhum. gente tem visto, ainda acontecendo. Você já, assim, você enfrenta hoje, né, você tem anos já de profissão, de prática, mas lá atrás, você vê alguma diferença do tratamento hoje que as mulheres estão tendo Uhum. como advogadas, mulheres criminalistas, com quando você começou? Ou você acha que ainda Uhum. tem esse Você sabe que eu acho muito interessante quando a gente conversa sobre isso, porque quando a gente vê um filme norte-americano e a gente vê uma mulher empoderada, uma grande advogada, em regra sempre tem uma mulher que é uma grande empresária, que é uma Sempre grande tem. já a reparou protagonista isso? já? O filme é sempre Já uma reparou? mulher. Ela é sempre uma mulher, e aí quando a gente traz isso para a vida real, isso se torna tão distante. Eu fico assim: "Gente, mas no filme todo mundo acha aquela mulher fodástica, eu não tô entendendo o que que tá acontecendo", não é? É. E bem, eu acho que eu sempre me inspirei nesses filmes. Porque, é lógico que eu tinha uma advocacia há 12 anos atrás, que hoje eu tenho uma outra advocacia, porque eu me tornei conhecida no meu mundo. Então você já chega, às vezes é um aluno: "Ô, professora!", eu dou aula polícia militar, por exemplo, então você pega: "Ô, professora", e tal. É é muito engraçado isso, né. São anos eu fui presidente da Abracrim Jovem, eu participei muito da OAB, dei aula na Escola Superior de Advocacia. Então, assim, acaba que você começa a se conectar com aquelas pessoas daquele mundo. Então, assim, aquilo que eu enfrentei no início da minha carreira,
não é o que eu enfrento nos dias atuais. Todavia, eu ainda enfrento muitas situações. O que eu sempre falo, Andréia e Linda, é que nós não podemos nos abater por aquilo que a gente enfrenta no nosso dia a dia. Porque as adversidades, elas existem independentemente da profissão que você tem. Você tem que saber se posicionar e se portar aonde quer que você vá. Então, eu sempre soube me portar. Eu sei o que falar, eu sei os meus direitos, assim como eu sei dos meus deveres. Porque às vezes as pessoas elas acham que elas têm muitos direitos, mas poucos Mas não sabem deveres. os Mas não deveres. sabem os deveres. Então, eu estava até hoje indo no fórum, eu fui ao fórum hoje, e o fórum mudou, né? Porque aqui em Belo Horizonte tá uma loucura, né? Ah, eu teve uma live sua esses É. dias, eu falei assim, gente, olha lá, igual a minha vida, né? Cada É. hora a gente tá num lugar. Que Uma bagunça! logística. Vamos aproveitar então o canal da André e Vamos dar um falar: recadinho, olha, o fazer um negócio é o apelo. seguinte: Tribunal de Justiça, dá uma ajuda aí, help para nós, para melhorar essa logística. Mas eu reparei assim, como que os profissionais, as profissionais, às vezes trabalham com roupa que você não fica nem dentro de casa. Pô, peraí. Você é o espelho do seu negócio, você é a imagem do seu negócio. Então, a primeira coisa que a gente precisa de saber, não precisa de andar com uma roupa chiquérrima de marca, não é isso que eu tô falando. Mas precisa. é Não um é dos isso. pontos, né? Mas é um ponto, linda. Você é a sua imagem, você é o seu negócio, você é o seu escritório. Como assim? Então, você vai andar largada, desleixada, seja homem, seja mulher. Então, o atendimento começa por aí. Sim, eu A concordo. além disso, só para eu completar, além disso, a boa educação, né, porque o advogado criminalista, em regra, só para eu completar, ele está em ambiente muito hostil, né, é um Exatamente. ambiente muito pesado, muito hostilizado, onde tem pessoas ali que estão drogadas, às vezes estão, né, com psicotrópicos na sua mente, enfim, várias situações, né. Então é um ambiente hostilizado, você precisa não dá para poder chegar nesse ambiente sem um preparo emocional, sem um preparo de cordialidade e sem um preparo principalmente técnico daquilo que você vai fazer. E isso eu vou querer saber, e muita gente que está assistindo vai querer saber também daqui a pouquinho, essas dicas de como lidar com essas situações, né? Porque todo mundo pensa que é muito fácil ver um júri, ver uma audiência, mas não sabe que tem que ter um preparo psicológico do advogado, né? Um preparo mais técnico, mais profissional, uma fala diferente. Porque às vezes a pessoa está preparada. Eu vejo isso muito acontecer. Acontece com os homens também, tá? Mas como hoje eu quero falar da advogada criminalista, Nós vamos focar nela. e eu não sou muito de mimimi, não, que você porque é mulher, entendeu? Eu sou realmente não sou dessas. Não, a Andrea é muito justa, É, não é isso não. não é porque a mulher tem que ser tratada diferente, Sim. não. Mas o que que eu vejo? Eu vejo uma situação por você ser mulher, na hora que você entra numa delegacia, você já não é tão respeitada como se fosse um homem advogado. Uhum. Tanto é que eu já passei por várias situações, eu já trouxe isso, até trouxe numa entrevista com a Jerusa Defende, o que já aconteceu comigo, na realidade mesmo, na minha prática, porque tudo que eu falo, tudo que eu ensino, eu pratico. Eu não sou o palco só. Uhum. Então, para eu estar enfrentando esse desafio, para estar trazendo um programa para incentivar outras pessoas, eu tenho que ter passado por várias situações. Uhum. E o que eu quero te dizer é o seguinte: a gente pode estar preparado intelectualmente, mas o imprevisível te abala tanto que você às vezes desiste da sua profissão, Uhum. já esquece tudo, sua linha de raciocínio para na frente do seu cliente acontecer situações que você vai ter que não tem saída. Uhum. Isso já aconteceu, né, Linda? Várias vezes, não só Já, uma, como várias. Você várias chegar para vezes. uma situação e às vezes você fica sem palavras porque Mesmo você sabendo o seu dever como advogada, mesmo você sabendo os seus direitos ali naquele momento, você trava. Você não acredita que está acontecendo aquilo. Verdade. Isso acontece muito, por isso que eu falo que pode ser que o psicológico a gente tem que trabalhar ele um pouquinho. E aí vem a teoria antifrágil, que eu gosto muito, gente, é do autor Nassim Taleb. Nassim Taleb é um autor que a pessoal
que mexe com investimentos, lê muito. Então, quem gosta aí da área de empresariado, de investimentos, lê muito esses livros do Nassim Taleb. Eu não quero falar de autor aqui, porque eu até falei com a doutora Camila que eu não guardo o nome de autor, eu guardo aquilo que eu pego de referência do que eu acho realmente que foi bom para mim. É a teoria antifrágil. A teoria antifrágil que ele aborda no livro dele é que você tem que fazer de um caos o seu fortalecimento. E para nós mulheres, é o caos, realmente. Uhum. Por mais preparado que você esteja, você não está preparado para o imprevisível que pode acontecer dentro de uma delegacia, dentro de um presídio, num tribunal de júri. Então, o preparo intelectual ele é muito importante. Mas qual é a dica para você se tornar antifrágil e se fortalecer diante dessa situação? É enfrentar. Uhum. É você não abandonar a sua profissão. Se você quer ser uma criminalista, eu não estou falando que isso é fácil, porque não é. O que você dá de dica aí para as pessoas que querem realmente passar por essa fase, passar por essa etapa? Porque eu já quase desisti. Várias vezes eu não queria mais entrar em delegacias. Na verdade, eu já fui agredida inúmeras vezes, por homens e por mulheres. Por promotores, por juízes, por servidores da justiça, por advogados. Alguma vez fisicamente ou verbalmente? Não, várias verbalmente. Mas, por exemplo, eu já tive situação que um promotor falou que não faria o júri comigo por eu ser mulher. Com todas as letras, eu tenho isso gravado, então foi constatado em ata. E assim, várias situações. Eu tenho inúmeras situações, inúmeros cases, que eu poderia ficar aqui horas e horas contando os cases que eu tenho, que são hilários. Mas eu acho assim, eu lancei o Confrajus exatamente para isso. O Confrajus é para poder ajudar a parte jurídica. E o Conexão por Elas é para poder ajudar a parte de empreendedorismo e inclusão da mulher no âmbito do trabalho, porque isso é uma exigência, né, que tem, inclusive na ISO. Então, são 2 recortes diferentes. O Confrajus, ele traz essa possibilidade de você ter um mentor. Sabe por quê, Andréia? Nós precisamos de inspiração de uma pessoa, de ter alguém que nos apoie, onde a gente consiga conversar com essa pessoa para poder nos dar uma luz. Porque o fazer sozinha acaba que é uma certa ignorância, sabe? Eu também acho. É uma certa ignorância, que me desculpe aí quem estiver me ouvindo, mas tenha, assim, bons olhos para isso que eu estou falando, porque você, ao ficar sozinho, você quebra muito mais a cabeça, você quebra muito mais a cara. Você não corta o caminho, né, virar a chave daquela pessoa. Por exemplo, eu tenho 12 anos de advocacia, eu trabalho desde os 12 anos dentro da empresa do meu pai, eu já cuidei de quase mais de 150 funcionários dentro da empresa deles. Poxa, eu tenho uma bagagem para poder lidar com o cliente, para poder lidar dentro de uma audiência, para poder passar por cima de uma situação, como eu passei e como eu passo até hoje, como que eu quebro essa entrada quando eu vou fazer uma apresentação de memoriais, quando eu vou ter uma reunião com o ministro, com o magistrado, como é que você faz, como é que você chama a atenção dele. Isso tudo não é algo que eu nasci, simplesmente veio e brotou da minha cabeça. Não. Então, dá a dica aí, como que a pessoa pede ajuda? Porque você tem que focar em algum profissional que vai também estar disposto a te ajudar. Exatamente. Ela precisa de ter uma inspiração, uma mentoria. Eu tive a minha, né? Eu sempre me espelhei muito no meu pai, que sempre foi um homem ligado à política. Então, depois dele, eu tive os meus mentores dentro do meu mestrado, dentro da minha especialização. Eu sempre visualizei os meus mentores e até hoje eu ligo para eles. Professor, e tal, aconteceu isso, me dá uma luz, porque você não faz advocacia sozinha, tá? Engana-se quem acha que faz advocacia sozinha. Ela, apesar de ser uma profissão de solidão quando você está escrevendo, muitas das vezes, quando você está fazendo a sua produção intelectual, ela não é uma profissão de solidão ao decidir sobre um determinado assunto. Então, olha como é que é importante essas conexões, como é importante a participação desses cursos, como é importante estar ouvindo o seu canal. Isso tudo traz uma expertise para o profissional que queira realmente entrar no mundo, não só da advocacia, o próprio órgão julgador, o próprio juízo, ele precisa de saber como conduzir uma audiência. Ele não pode conduzir de qualquer forma, sob pena de risco de responder no CNJ.
Entendeu? A mesma forma, a promotoria também precisa de saber se portar, que ponto que ele pode ir. Então, qualquer pessoa que queira se enveredar no mundo jurídico precisa de ter esses mentores, precisa de receber, de querer realmente receber essa overdose de informação na prática, que é aquilo que a gente não aprende na faculdade, a gente está ensinando por meio desse canal, a gente ensina por meio do Confrajus, por meio dos vários recursos que tem. Então, a dica é ter um mentor. Logo que se formar, você indica a pessoa a ser estagiário? Qual que é assim, o primeiro caminho para ela começar a subir a escadinha? Primeira coisa, não só logo que formar, né? Na faculdade, para mim, já tem que estar estagiando. Então, que já é um mentor, né? O seu chefe ali já é um mentor para você. Então, é participar do estágio, é ler muito. Não é possível pensar em advogar sem gostar de ler. Você indicou um livro, eu vou indicar outro que chama Coragem de Não Agradar, que para mim é um recorte, é um livro maravilhoso. Sempre falo dele, sempre me recorro a ele. Você não pode pensar em advocacia sem gostar de ler. Não viaja na maionese. Esse recado é Entendeu? para mim? Porque eu super quero ser uma advogada, mas ler é um grande problema, né, gente? Então, tudo bem, eu entendi o recado, eu vou ler o seu livro, eu tô entendendo, eu vou ler o seu também. Mas você pode ouvir. Olha como é que a internet facilitou a nossa vida, né? Mas a leitura, ela transforma, Ela é diferente. transforma, ela é transformadora. E não é ler livros jurídicos, tá, linda? Quando eu falo, sai da casinha. Pense fora da caixa. Em especial, quem quer advocacia criminal precisa muito de pensar fora da caixa. Quando a gente faz a análise do órgão julgador, por exemplo, a gente descobre o que aquele órgão julgador gosta. Ele é cruzeirense, ele é atleticano, ele gosta de comida portuguesa, enfim, a gente sempre faz essa análise. Então, uma das técnicas que a gente tem é de quebrar aquele clima já trazendo aquela informação. Poxa, excelência, fiquei sabendo que o senhor gosta de um delicioso bacalhau português, eu estive em Portugal. Então, assim, você chama a atenção do seu ouvinte, né? Você se torna uma pessoa de referência para o seu ouvinte, levando aquela informação que é necessária. Então, isso tudo são técnicas, mas para que você construa essa técnica, você realmente precisa de um mentor para te auxiliar em relação a isso. E essas comunidades, né, que a gente chama hoje, por exemplo, o Confrajus, que você está, né, agora, foi lançado essa semana? Foi lançado essa semana. É uma comunidade, é por assinatura, não é É isso? por assinatura, nós lançamos, foi uma honra, porque nós lançamos na FUMEC o Confrajus, então é muito bacana, porque realmente a gente quer levar o conhecimento da advocacia na prática. Quais são as adversidades, quais são as agruras que os profissionais possuem, como que funciona, qual foi a solução que foi Só dada. na área criminal ou não? Não, o Confrajus, na verdade, ele vai se estender. Hoje, ele está, por enquanto, só na parte criminal, porque realmente é o plus dele, e ele vai se estender para as outras áreas, por isso que ele é uma grande comunidade jurídica. Porque eu já vou fazer a minha inscrição. E se alguém é interessado, depois a gente deixa link, né, Andréia? Vai Dá ficar umas todos os dicas, vai ficar links. todos os links aqui na descrição do vídeo, porque eu vou me inscrever. Com desconto ou sem, tá? Tô super interessada, porque eu faço curso de investigação e perícia criminal. Então, por mais que eu tenha toda a prática, toda a vivência em várias áreas, às vezes eu sinto um pouco de falta desse toque no criminal. Na prática. Na prática, porque é muito diferente você estudar ali um pouquinho e depois chegar no júri, chegar numa audiência criminal. O júri, eu tenho um livro para quem quiser, que chama Tribunal do Júri, uma análise acerca da sua estrutura jurídica e física. É um livro que eu lancei em 2016, já conversei com o Plácido, vou relançar ele, inclusive, até o ano que vem. É um livro que o Zanoni já usou, já falou, fica lá no cabeceira dele, é mó bonitinho ele, já fiz vários posts com ele, é mó fofo. E assim, o Tribunal do Júri, uma análise acerca da sua estrutura jurídica, fala exatamente sobre essa estruturação do júri. Então, ele fala do juízo sumariante até o conselho de sentença. Para quem quiser se enveredar, realmente precisa de primeiro conhecer como que funciona o conselho de sentença aqui no Brasil, porque funciona bem diferente do modelo norte-americano. Como que foi seu primeiro júri? Conta Foi pra gente. Espetacular, foi muito Gente, engraçado.
Quando eu quis fazer direito, minha segunda faculdade também, minha segunda graduação, praticamente a terceira, porque eu fiz contabilidade, administração e depois fui para o direito. Eu queria ser delegada. Na verdade, fui para ser delegada. Eu já contei essa história aqui, que depois eu fui saber que é concurso público. Eu não sabia que era concurso público. Eu sempre trabalhei também, sempre tive meus próprios negócios. E assim, não, nunca vi assim na minha família alguém que tivesse feito concurso público. Então eu não entendia essa parte. Para mim, para ser juíza, para ser delegada, passava por um processo diferente de concurso público. Não achava que era parecido com vestibular, essas coisas. Então, eu já tive ali logo uma decepção na hora que eu vi que na faculdade todo mundo treinava os alunos para ser concurseiros. Era poucos ali que eu via para poder levar para a vida, né? Para levar para a advocacia em si. Eu Uhum. queria ter essa experiência, eu queria ver professores, advogados que eu pudesse realmente me inspirar. E quando eu queria fazer direito, eu ia lá para assistir júris. Todos os júris que tinha o fórum era perto do restaurante que eu tinha. E quando eu sabia que tinha júri, eu corria para lá para assistir. E eu ficava assim, um dia eu vou fazer um júri. Um dia eu vou fazer. E eu nunca fiz, né? Porque eu também não segui a área criminal. Mas conta, como que é essa experiência? Como foi a primeira? Bem, vamos lá. Deixa eu fazer 2 recortes. A primeira coisa, você lembra quando a gente falou sobre esse negócio de filme americano, que as mulheres a gente se É espelha tudo nas lindo, mulheres e né? tal, Eu né. juro. Pois é, e eu acho que eu me sinto tão, abençoada, porque primeiro que eu tenho muita fé, eu acredito muito em Deus, sabe, André. E eu me sinto tão abençoada que a maioria dos meus parceiros são homens, de grandes escritórios, e eles acham tão importante ser eu a CEO do criminal deles. Olha como é que tem mudado essa perspectiva. Então Para mudou, né? eles Bastante eu coisa de um tempo esqueci para de cá. falar isso, porque me veio aqui um parceiro meu que é de um escritório enorme, assim, enorme, ele tem escritório até em Miami, um dos meus parceiros é chiquérrimo, ele gente, chiquérrimo é errado, tá? Não, não é Chiquíssimo. é Sim. chiquíssima a É como palavra, diz mas eu tenho mania, então deixa eu avisar para os meninos, não, Chiquérrimo. chiquérrimo tá errado, mas eu Aham. falo brincando. Então, como que eles, assim, já há essa valorização e ainda fala assim: "Eu não quero outra pessoa que não seja você", porque às vezes a gente tem o olhar clínico e cirúrgico que um homem não tem. Olha que grande vantagem é É. essa. E aí vamos falar sobre o júri. Meu primeiro júri foi muito engraçado, que foi no primeiro tribunal do júri aqui em Belo Horizonte. Quem conhece é um plenário maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. E lá tem um palco, né. E aí eu só lembro do juiz-presidente falando assim, mexendo, eu fiquei assim: "Gente, o que tá acontecendo? Será que eu tô falando alguma coisa errada?" Ele: "Doutora, pelo amor de Deus, a senhora vai cair". É porque lá é cheio de De degraus. é. Então foi muito legal, foi muito bacana, sempre fui muito exitosa no júri. O que a gente chama de exitosa, tá? O que eu entendo como exitosa em plenário? Primeiro é você sempre se posicionar com resiliência, com proatividade, porque é um nível de fosfato que você tem ali que é a máxima da advocacia, na minha opinião. Aliás, eu acho que deveríamos inclusive ter júris, apesar de ter que ter uma grande modificação na norma, para possível também. Por exemplo, não aconteceria o que aconteceu com a Vale, né. E é uma máxima, você chega no ápice da advocacia, porque é muito tempo falando, é muito tempo de memória, é muito tempo você tem muita coisa acontecendo ao seu redor, então você não pode sozinha em hipótese alguma. Outra dica que eu vou dar para quem estiver nos ouvindo é essa: advocacia criminal você não pode de jeito nenhum na audiência sozinha, viu gente, isso não existe. Nem delegacia, Né, eu evita. É acho. bom você evitar, é bom você evitar. O máximo, né, leva aí uma pessoa, um colega, nunca vá sozinha. Eu sempre evito, evite fadiga. E o plenário, a audiência criminal, você precisa de saber a paz, você precisa de estudar o processo. Aconteceu uma vez, por exemplo, de uma promotora querer utilizar o fato do meu acusado, do réu, né, estar respondendo por outras ações. E ela queria dar a entender que ele Queria pe concorria para o crime, Uhum. exatamente porque ele estava respondendo à ação. Eu virei para ela imediatamente, na folha tal, 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 Vossa Excelência está utilizando de má-fé. Ele não foi condenado, não houve sentença penal transitada e julgada, inclusive ele está aqui como absolvido.
Então, você desmoraliza a pessoa naquele exato momento e ganha credibilidade dos jurados, demonstrando realmente que aquilo que você está abordando é uma veracidade, é algo real. Então, você precisa de ter técnica, você precisa de ter confiança e você precisa de estudar capa a capa o processo. São basicamente essas dicas. Eu nunca fui para uma audiência despreparada. Eu nunca fui para uma audiência despreparada. Nem eu, nem Então, assim, não adianta você se aventurar, em especial quando é uma audiência de alta complexidade, como é o caso de júri, né? Você precisa de estar preparado, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é você saber como é que funciona o conselho de sentença, né? Senão o juiz vai perguntar se você dispensa o jurado, você vai ficar assim: "Que é isso? Que é dispensa? Oi? Como? Onde? Que eu faço? Que eu faço? Que eu às vezes faço?" concorda só para E aí, assim, não Prejudica o funciona cliente. muito por aí. Você tem que entender o porquê que você vai dispensar, né, quais são os motivos que vão te levar a dispensar o jurado, por que que você pretende dispensá-lo. A outra situação que é muito importante em plenário são os quesitos, porque o advogado que não conhece quesitação, ele deixa a cargo do magistrado, do promotor, e às vezes a quesitação fica péssima para você, porque o quesito é imprescindível para o conhecimento do jurado. Então você precisa de estar lá: "Ó, excelência, eu não sou a favor", porque quem autoriza o quesito são os advogados e promotores. Então você precisa de estar lá, ó, falando: "Não, eu não vou autorizar esse quesito, porque não é isso que eu estou defendendo, eu estou defendendo outra coisa". Enfim, é muito complexo o júri. E o preconceito nessa área, né, gente, como outras também, né, a gente vê o preconceito no direito trabalhista e eu vejo mais, no direito da do advogado criminalista. Nem todos, porque quando aqueles que, têm muita visibilidade de algum caso famoso, fica famoso porque as pessoas adoram ver o bem e o mal, né. Ali vendo Fora aquela sangue. disputa, vendo o bem e o mal, uns torcem pelo advogado, outros torcem para o júri, aquela coisa. E tem aquela a emoção também, né, de chegar na faculdade, se apaixonar pelo direito penal e acaba que no meio daquilo não é exatamente como realmente as pessoas veem, né, na televisão, no cinema, e acaba se frustrando com isso. Eh, como que é, por exemplo, quando você o advogado que decide, não, ele desiste ali no meio do caminho do penal, porque ele viu que não era nada daquilo, do direito do criminal, não é nada daquilo. Como que resgata isso? Porque realmente você encarar um júri, encarar nem sempre o júri, mas uma audiência simples, uma Uhum, audiência, vamos acompanhar uma audiência de custódia. uhum, Você vê uma pessoa sendo, você, esse é o cliente, você põe emoção, porque você sabe que ele está certo, você acreditou nele, uhum. e você vê aquele cliente sendo condenado. Como que trabalha isso? Como que essa emoção, eh, porque eu sou uma pessoa que eu tenho uma autorresponsabilidade muito grande. Eu acho que eu ia sofrer com aquilo, sabe. Eu acho que uma das coisas na época, quando eu estava fazendo faculdade, teve o caso do Bruno, do goleiro. Sim. E eu fiz um estudo de caso, porque até então eu tinha certeza que eu ia para a área criminal. Então eu fiz um estudo de caso, fiz um teatro, fiz tudo, fiz julgamento. E ali, sabe, aquela frustração, cadê o corpo, né, cadê isso, que a gente querendo É. que ao mesmo tempo, ele não é culpado, mas aquela coisa. E como que é quando a gente vê que o nosso cliente é inocente e ele é condenado? Se vo Eu brinco sempre que é 2 de dia, 2 de tarde, 2 de noite. Olha, é um processo mental, porque, eu vou falar especificamente da Camila Félix, tá. Eu só advogo para aquilo que eu quero advogar. Eu não advogo, eu escolho os meus casos no escritório. E aí eu tô falando de mim. Já tive fases de não escolher? Já. Hoje como eu me envolvia muito com alguns casos, eu decidi que eu vou escolher o caso e o meu cliente, ele sempre sai sabendo dos riscos processuais que ele vai enfrentar. Eu acho que essa é uma grande dica que tem para a sociedade brasileira, que é muito modelo americano. Então, você não sai oferecendo êxito não, tá? Veja bem o que eu estou falando, não é isso. Você sai oferecendo os riscos processuais que ele vai enfrentar, inclusive de uma prisão.
Mesmo ele sendo inocente. mesmo ele sendo inocente. Então, você traça a pior hipótese e a melhor hipótese para o cliente. Então, ele sai sabendo o seguinte: ela vai trabalhar para minha melhor hipótese. Todavia, eu tenho uma pior hipótese. Então, qual que é a minha pior hipótese, doutor? É o regime semiaberto? É o regime aberto? É uma decote qualificador? E por aí vai. Então, ele sai sabendo disso. Por que que eu falo que eu escolho os processos do meu cliente hoje? Porque eu tenho que acreditar naquele caso que eu estou defendendo. Não adianta uma pessoa chegar para mim e falar que não cometeu tal coisa, ou que foi vítima de tal coisa, porque você também pode funcionar como assistente de acusação. Isso é um Sim. campo excepcional para a advocacia, inclusive, que eu acho que os advogados deveriam valorizar mais isso. Aí, gente, super dica. Que é uma super dica, porque a promotoria não dá conta, gente. Ela fica assoberbada. É impossível, ela não dá a qualidade técnica que o advogado dá, que o assistente da acusação pode dar. Então, Aham. é muito bacana o trabalho da assistência da acusação. E quem contrata? Desculpa a minha ignorância. A família. A família que contrata o assistente? A família que contrata o assistente. Entendeu? E Ah, aí, ele pode funcionar, inclusive, já desde o inquérito policial. Eu já funcionei várias vezes, inclusive a gente já arquivou vários processos exatamente porque não chegou, porque fui contratada pela família em fase de inquérito policial. A gente fez uma apresentação de prova super bacana e a gente conseguiu o arquivamento do IP. A relatoria do delegado pela não procedência do crime. Olha que bacana que é. Você economiza para a máquina estatal. É um trabalho super bacana, é um trabalho muito mais rápido do que se você funcionasse como advogado tão somente de defesa, por exemplo. Entendeu? legal. Então, Ai, começa essas conversas, eu já quero ser criminalista de novo. Já começa a querer. Né, linda? Dá uma mentoria para André depois. Cada Vocês sentam, entrevista, cada conversam. live, cada entrevista, cada live, cada conexão que eu faço, eu quero me Entra lá no transformar. Confrajus, né? Fala com ela, pô, entra no Confrajus. Entra no Vai Confrajus. lá, Ah, com conexão. certeza. tá no Confrajus. Mas essas todas são dicas que eu vou colocando lá. Vou soltando lá. Então, você precisa de acreditar no seu trabalho. Não é possível que você faça uma defesa processual sem acreditar. Em especial quem trabalha com advocacia criminal e com direito de família. Eu falo dessas duas classes porque são classes que você está diretamente ligada à sociedade. E a outra coisa que eu quero falar é o seguinte: nós estamos vivenciando, experienciando uma sociedade muito modificada, né? E isso é muito temerário. Porque em que pese ser muito bom, o Estado tá entrando com esses padrões, com esses discursos dele, é também temerário porque ele invade o seu direito de pensamento, que é o seu direito de liberdade, que é o seu direito de comunicar-se, que é o direito de você expor as suas ideias, que é o direito de você escolher o que que você quer para sua vida. O direito de opinar: olha, eu não gosto disso, olha, eu não sou a favor disso, e tá tudo certo você não ser a favor disso. Qual é o problema disso, né? Então, nós estamos experienciando situações muito adversas e com essas experiências nós temos um alto índice de criminalidade, o que gera um movimento para a máquina assustador, e você só dá valor quando você precisa. E aí sim, porque aquele que uma hora criticou o advogado de defesa, de repente se vê precisando desse É. advogado. E aí ele fala assim: pô, quantos políticos já aconteceram isso? Quantos juízes, quantos já aconteceram isso? E vai continuar acontecendo. Porque o advogado é o único que realmente move a máquina do Poder Judiciário exatamente para trazer não só a democracia, mas também a mudança da cultura social. Eu quero pegar um gancho nisso que você falou e gostaria de emendar com outra pergunta bem pertinente, interessante. Como que você faz para separar ao lado da emoção do pessoal, da sua opinião como pessoa, da sua opinião como advogada para aquele cliente ou para algum cliente? Como que você separa a emoção das coisas? Porque não dá para colocar emoção, né? Como Eu não separar posso. o problema da pessoa? Por Isso, mais que você escolha, né, eu não linda? posso ir para audiência, por exemplo, de família, um pai tá lá lutando pela guarda, não conseguir, nossa, chorar, abraçar ele. Eu não posso fazer isso como profissional.
Como que você faz? Você sabe que o Zaffaroni, ele fala que não existe nenhuma pessoa que consiga realmente abster-se das suas emoções. E eu realmente acho que uma pessoa que consiga abster-se completamente da sua emoção, ela é um robô. Ou um psicopata. Né? Ou um psicopata. Mas ele mesmo assim, ele tem a emoção dele, né? Pode não ser a nossa emoção, mas ele tem a emoção dele, ele é um robô. Então, assim, abster-se de toda e qualquer emoção, eu coaduno muito com o professor Zaffaroni, quando ele traz isso. Você não consegue se abster. O que eu faço são as minhas válvulas de escape, né? Eu converso, eu vou para terapia, eu vou para as amigas, me envolvo em projetos, e sempre sou muito transparente com os meus clientes. Mesmo que a notícia às vezes me doa, eu sempre sou muito transparente com os meus clientes. Isso é muito importante, que você seja transparente com seus clientes. E firme, E né? firme, muito É igual firme. um médico dando uma É. notícia de uma doença grave. É. Você dando um resultado processual ali é a mesma É a coisa. mesma coisa, é a mesma coisa. Por isso que eu falei do diagnóstico, né, dentro do escritório. Então, eu tenho as minhas válvulas de escape, que é o que o Conexão por Elas ajuda, né? Aí veio o projeto Conexão por Elas, que a gente leva para as empresas, que a gente leva para as pessoas, para elas poderem compreender como que o seu sistema, como que a sua máquina, pessoa, gente, funciona. E quais são os métodos que você utiliza para poder abster-se ao máximo daquele tanto de problema que existe na vida de todo mundo. Quais as habilidades e competências, por exemplo, que eu acho que eu me enrolei na pergunta anterior, por mais que eu tenha paixão pelo direito, né, pelo direito processual penal, pelo direito penal, quero ser uma criminalista, mas quais são as habilidades que realmente a pessoa, porque não adianta nada fazer a prova da OAB, no direito penal, passar, mas ela tem que ter algumas habilidades e competências para desenvolver a profissão. Então, acho que isso aí que você falou cabe muito nessa pergunta, que é a questão do emocional. Não adianta, né, a pessoa achar que ela vai se abster de todo o emocional possível para poder resolver o problema daquele cliente, que aquilo não vai Isso não resolver. existe. Não, isso não existe. Eu acho que a pessoa que quer advogar no criminal, Andréia, ela precisa de gostar de pessoas. Se você não gosta de gente, não vai advogar no criminal, não, sabe? Não vai dar certo esse negócio, não vai dar certo. Você tem que gostar de pessoas, você tem que gostar de gente, você tem que gostar do ser humano, sabe? Você tem que entender que o ser humano é Ele erra transformador. também, ele Ele erra. erra, ele acerta, nós erramos, nós acertamos. Então, quando a gente trabalha nesse mundo, a gente tem que gostar de pessoas. É inimaginável um advogado não gostar de pessoas, na minha opinião. Ô, gente, Minha é a cabeça. única profissão que o crime compensa, né, financeiramente, é pro advogado criminalista. Que isso não seja uma dica. Ô, gente, não tô fomentando a criminalidade, mas pro Mas, advogado na verdade, criminalista o crime compensa para a sociedade inteira. Ele emprega policial, emprega Emprega juiz, muita emprega gente. promotor, Exatamente. emprega um monte de gente. Então, Tem até assim a música do Diogo Nogueira que toca sobre isso. Emprega um monte de gente. Imagina um mundo sem crime. pro criminalista, o crime Nossa. compensa. Ai, Eu ai. quero, Andréia, também falar um pouquinho, se você me permite, do livro meu Expressar em Poesia, Claro! que eu lancei agora em março. É um livro que tá lindo, 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 lindo. Gente, ela também é Eu sou poetisa, é meu primeiro livro de poetisa. poesias. Eu Que só tinha livro lindo. de direito, e aí eu resolvi me enveredar, porque isso é uma válvula de escape, na verdade. Uma das minhas válvulas de escape que vocês estavam me perguntando é escrever. Eu amo escrever, eu sou apaixonada com escrever. Tudo que eu penso, eu tenho um caderno em cima do lado da minha cama. Então me desculpe o termo, mas eu arroto tudo no papel. E o Expressar em Poesia é um presente meu para você, Ai, meu Que Deus. lindo. que eu tô dando aqui no seu Obrigada. podcast, com poesia. São mais de 130 poesias, Olha, Depois a gente vai deixar o link também para quem todas quiser da minha comprar ou quem autoria. quiser ler os nossos presentes a gente tá elaborando ainda, tá, Camila? A gente ficou até com vergonha. Falei assim, não, linda, eu vou levar o cavalinho do Atlético pra ela. Porque esses dias eu eu fiquei sabendo Ó, que você fica a dica, eu pediu. quero cavalinho do galo, viu, gente? falei, ô, linda, eu vou passar lá, vou comprar pra ela. Eu falei, Andréia, não, Andréia, hoje não vai dar tempo, não vai dar tempo, você precisa comprar o cavalinho pra ela. Ficou apertado, cê mas sabe- vai chegar, Você tá? sabe que o papai foi conselheiro do Clube Atlético Ah. na época do Paulo Cury. E aí, eu tinha coleção de todas as camisas do Galo. E eu não era tão viciada, porque era menina, né? Menina é toda doida, menina, né? Aí,
Eu doei as minhas camisas todas do Galo. Nossa. Todas. Eu tinha todas as coleções e todas assinadas. Aí meu pai falou assim: agora fica aí, mulher velha, e fica aí querendo tudo. Eu não ligo muito para time de futebol. Ô, gente, eu quero passar só dois vídeos de uma situação que seria bom a gente comentar, porque é muito recente. Como que a gente sairia de uma situação dessa, né? Eu já passei por situações parecidas, não tão assim agressivo, porque eu acho que naquele momento ali, esse caso que foi recente, ela foi essa advogada, ela foi acompanhar a cliente para fazer um boletim de ocorrência. E assim, é lógico que a gente vê que todos perderam ali, né, a razão, em todos os sentidos. Eu acho que o policial se negou a fazer o boletim de ocorrência pelos áudios, né? A gente não pode supor muitas coisas. E ele tenta tirar o celular da mão dela o tempo todo, com agressividade. Isso já aconteceu comigo numa audiência, não ser justa, uma coisa simples. Eu quis voltar atrás na ata antes da juíza assinar. Ela ficou realmente indignada por eu querer mudar, porque o celular não pegava. E ela quis, já falou: você não está vendo que tem que desligar o celular aqui dentro? Eu falei: não, isso aqui é meu material de trabalho. E aí, né, teve uma confusão ali, realmente complicado. Mas esse aí foi dentro de uma delegacia. Nós queremos uma dica, já que você é da área, se você já passou, se já viu alguém passando uma situação como essa, porque tem muitas mulheres assistindo agora que, infelizmente, passam por isso quase diariamente. Por isso, nós temos tantas parceiras que não gostam de entrar em delegacia. Faz qualquer serviço em qualquer área, mas tem muito medo dessas ocorrências. Qual que é a dica? Bem, a primeira coisa que a gente... E ali ela estava com o cliente, né, dela. A cliente dela que Já tá aconteceu filmando. essa A cliente situação também, dela assim, comigo. vendo tudo isso, né? Eu acho que é o pior, quando você tá sozinho. Teve uma situação minha que a juíza queria meu contrato de honorários. No meio da audiência com o meu cliente olhava para mim e ficava assim: você não vai dar o contrato? Não, mostra o contrato dela, mostra o contrato dela. Eu fiquei assim: excelência, que é isso? Está descompensada. A promotora já me mandou calar a boca. Gente, eu já tive tanta coisa. Se eu ficar aqui, eu vou ficar uns 10 podcasts contando. Teve situação de eu gravar a audiência. A gente precisa de entender duas coisas, né? A primeira é que teve uma mudança no Código de Processo Civil, né, que determina a possibilidade de você realizar a gravação da audiência, qualquer audiência que seja, porque ela é segurança sua e segurança de todos aqueles atores que estão ali. Você pode gravar com o seu aparelho, ou gravação de tela ou celular. Exatamente. Isso gravação... não é a faculdade do juiz, entenda bem, não é ato facultativo do juiz. Exatamente. E você, obviamente, que por uma questão de educação, por uma questão de cordialidade, você mostra que você está gravando. Isso é uma questão de cordialidade, então somente de cordialidade. Não é um dever, é uma cordialidade. Então, somente isso, até pela segurança dele também. Porque quem não deve, não tem, né? Só que aqui é delegacia. Mesmo assim, é um ato, né? É um ato que chama que é um ato de sistema acusatório, mas ele é um ato público, ele não é um ato que a gente que a delegacia ela é um ambiente público. Então, ela pode e deve gravar, não tem problema nenhum. O que acontece é que as vias de fato ali, eu sempre falo que Conexão por Elas veio exatamente para isso, para levar para dentro de qualquer que seja empresa pública, seja empresa privada, a empatia e o saber lidar com situações de adversidade. Porque ali, se ele soubesse um pouquinho sobre o Conexão por Elas, ele saberia lidar com aquela situação de adversidade. Seja com empatia, ou seja, chamando um outro profissional para dar suporte para ele. O que as pessoas não sabem é lidar com situações de extremismos. E aí acaba que numa situação de descompasso, cada um tem a sua razão, vira uma gritaria, vira uma baixaria e acaba do jeito que aconteceu. Então, precisa de levar, André, para eu poder concatenar a minha ideia, o que a gente precisa de levar para dentro das instituições são os direitos, o como fazer e até mesmo o porquê ter empatia. Por que eu tenho empatia por uma mulher? Por que eu tenho empatia? Poxa, por que meu problema é maior do que o dela?
Por que que eu não posso olhar para o meu colega de trabalho? Porque eles são colegas de trabalho. Sim. Querendo ou não, o Não policial, tem ele é colega. rivalidade. As O pessoas colega de encaram as coisas com O rivalidade. policial, o juiz, o promotor, o oficial de justiça, são todos colegas de trabalho. Ali nós estamos todos ali no mesmo âmbito. Todos nós somos colegas de profissão, de trabalho, né? Então, você precisa de olhar para o outro com empatia, sabendo que o seu problema pessoal tem que ficar lá na sua casa. E ali, dentro, né, de um contexto, seja ele qualquer, você precisa de administrar aquela situação. Sim, eu acho sempre que eu, né, posso orientar os meus correspondentes, os meus parceiros no Brasil todo, eu falo para eles terem no celular o telefone da comissão de prerrogativas. Mas às vezes a comissão não consegue te atender de forma imediata, porque ela não é onipresente. Sim. Né? É importante que você tenha os contatos, né, do seu órgão, da comissão de prerrogativas. É importante que você faça o curso de prerrogativas, porque hoje a OAB disponibiliza esse curso de prerrogativas, Sim, inclusive. Realmente. Né? Eu conheço até o Marcos Aurélio, que é o nosso conselheiro nacional de prerrogativas, que é um queridíssimo, e o Quaquá, que é o Quaresma, que está aqui em Minas Gerais. Quaresma, sempre chamo ele. Quaresma, olha aqui. Mas, parece que a gente está entrando no fórum, parece que a gente é a mulher bomba. Mas você precisa de entender que nem sempre vai acontecer de forma imediata. E aí, como resolver o problema? Assim, entendeu? Ela está na delegacia, como eu vou chamar a polícia para polícia? Exatamente. Como assim? O que eu tenho que fazer? Como que eu vou chamar? Chama a polícia, mas você tá dentro da polícia. Era igual os desenhos antigos lá. E agora, quem poderá me defender? Exatamente. E eu acho que o Conexão por Elas vem muito com essa pegada de ensinar as instituições a trabalhar. Ensinar a instituição a socializar com as outras pessoas, com seus outros colaboradores, sejam eles colaboradores diretos ou indiretos. E o Confrajus pega nas mãos, né? E o Confrajus pega a advocacia na mão. Mas é para você depois soltar. Porque a prática. Se você tem para quem perguntar, se faz parte ali de uma comunidade, já facilita. Muito. Já facilita você sair de uma situação dessa. Muito. Porque numa situação dessa, às vezes você não tem como reagir. Se você tem para quem ligar, ou está numa comunidade, principalmente para quem está começando, mesmo uma pessoa, uma advogada muito experiente, que passa por uma situação dessa, é muito constrangedor. Com conhecimento, com controle emocional, às vezes a situação de estresse Acabou que a cliente dela é que filmou a situação. E a advogada ali, né, no embate com o agente policial. Então, assim, é muito complicado. Essa situação acho que acontece mais com mulheres. Quando é homem e partem para agressão, a gente já viu outras situações também. É que tá todo mundo trabalhando, gente. Ali é o seu caso, o que já passou naquela delegacia, o que já passou para um juiz. Foram vários no dia. Então, às vezes, a pessoa também não está bem naquele dia. E independente disso, né? Ninguém tá ali para poder brincar, né? Ali tá trabalhando, como você disse. Eu acho que você colocou isso muito bem. Você não tá numa audiência para poder brincar, você tá ali para trabalhar. Ali eu tô trabalhando. Não tem diferença nenhuma, eu não tô ali brincando. Brincar, eu vou pro boteco, eu vou para outro lugar, fico na minha casa, qualquer lugar. Mas eu tô ali trabalhando, então que seja respeitado o meu ambiente de trabalho, porque a delegacia nada mais é do que a extensão do meu ambiente de trabalho. Só mais uma perguntinha para a gente encerrar, né? Porque já passou o tempo. Realmente a gente precisa, né, doutora Camila, uns 3 podcasts para a gente falar mais e mais e mais. É porque é muito bom falar desse assunto, É gostoso. né? Ainda mais com o seu conhecimento. Eu já te admiro ocultamente, faz parte do meu trabalho. Pesquisar pessoas que eu possa me conectar lá na frente e conectar meus clientes, pessoas que chegam até a mim. Eu quero uma criminalista. E, André, você me indica alguém para ser minha mentora? Então, eu faço isso. Esse é o meu trabalho. Então, eu já te admiro ocultamente, fico lá te olhando, te vejo, te acompanho, já desde 2021, que eu conheci a doutora Camila numa reunião, ela não lembra, mas ela me chamou atenção pela postura, pela palestra que ela deu, pelas palavras, e dali eu já comecei a ver que você é uma profissional diferenciada mesmo, né? E que bom que você está cheio de projetos para poder realmente ajudar mais pessoas. Não só na área jurídica, né? Porque o Conexão por Elas, ele vai além da área jurídica. Ele vai além, ele é extraordinário. Eu falo assim que
nossa, eu tenho me sentido, assim, tão feliz com os resultados, eu me emociono mesmo com a Conexão por Elas, porque ele começou com uma parte social, na verdade ele começou Seus com o olhos brilham, livro, sabe? É bom e ver isso. aí ele tem crescido, eu tô levando ele agora para Brasília, recebi o convite para levar o projeto para Brasília oficialmente, porque ele foi Eu quero lançado no participar desse Senado, projeto. vai ser dia 13 agora, então, na última imersão que a gente fez agora, que foi na GPA, que é um grupo de São Paulo, que é a única PPP que tem, são mais 700 funcionários, 40% do corpo é feminino. E assim, gente, eu não tenho palavras para poder descrever o que foi essa imersão. Foram mulheres se reencontrando enquanto mulheres, foram gestores entendendo a importância que tem de abrir o diálogo dentro da sua empresa. Olha como é que isso é extraordinário. Então foi E nesse sensacional. projeto, o Confrajus realmente vai ser uma mentoria praticamente. Eu chamo de comunidade, mas vai ser uma mentoria ali em grupo, todo mundo, você participando. Como que chama? Doutor Pedro? Guerra. Doutor Pedro Guerra também está no projeto. As pessoas podem assinar. Mas e o Conexão por Elas? É o Conexão As pessoas que quiserem se unir a você. o Conexão por Elas, igual eu te falei, ele tem crescido, assim, de forma tão astronômica que eu falei assim, meu Deus do céu, calma, vamos com calma, gente, vamos com calma. Pessoal de Brasília, não, vamos fazer Depois fazer você conta o que coffee você break bebe, aqui. tá? Eu Para falei dar assim, conta de tanta coisa. Não dorme, né? Não dorme. Não dorme. Mas você precisa de estar seguindo as redes sociais, que é o @Conexão por Elas. Que eu vou deixar conectar, vou deixar aqui embaixo do Isso. vídeo, tá, E gente? lá no @Conexão por Elas, você clica lá, já vai para dentro do WhatsApp e o pessoal do marketing já entra em contato, já faz todo o trabalho e a gente vai descrevendo todas as nossas ações, os nossos happy hours, os nossos encontros, tudo. Tudo vai estar lá. Ah, legal. Tá bom. Bom, então vamos encerrar. Queria te agradecer, obrigada pelo presente. O seu ainda vai vir, tá? Nada. É porque a gente ainda está elaborando, né, o layout para fazer caneca, para fazer caneta, para ficar bem legal para os nossos convidados receberem um presente. Então, em breve você vai receber lá no seu Imagina. escritório. Eu quero agradecer muito, André, suas palavras, eu quero agradecer o carinho, conte comigo para o que você precisar, agradecer a Linda também pelo carinho e por tudo. E foi ótimo, Foi gente. ótimo. Obrigada. Até a próxima.